Repórter Calango, programa experimental produzido pelos estudantes de jornalismo da Universidade Federal do Tocantins. Olá, está começando mais uma edição especial do Repórter Calango. Eu sou Samuel Soares. E eu sou Ellen Reis, e no programa dessa semana iremos explorar o universo da cultura tocantinense. Isso mesmo, Ellen. Conhecida por sua diversidade cultural, Palmas também é um berço de talentos musicais. Mesmo sendo uma cidade jovem, é um lugar onde diferentes histórias e ritmos se encontram, criando um cenário tão diverso quanto o nosso estado. E não é apenas isso, o cenário musical de Palmas tem crescido e se transformando ao longo dos anos, com artistas locais trazendo suas próprias identidades e misturando tradições com novas tendências. E por falar em música, a cantora e compositora tocantinense Malu Nomeli tem conquistado espaço na cena musical, trazendo a força da música regional misturada com sua visão artística. Então, o cenário musical em Palmas é bem diverso, eu acredito, e ele está em constante evolução. E assim, mesmo que eu acredite que a identidade musical, né, da cidade ainda esteja sendo desenvolvida, eu também acredito que tem uma crescente valorização dos artistas locais e regionais. Acho que o público jovem está cada vez mais se atentando para a importância de valorizar, sabe, a arte local. Então, eu acredito que tem bastante espaço, assim, dentro do cenário musical de Palmas. A música tocantinense carrega traços únicos, influenciados pela cultura regional e pela mistura de tradições indígenas, sertanejas e afro-brasileiras. Mas como essa cena tem se desenvolvido nos últimos anos? Para Danilo Rodrigues, locutor de uma rádio cultural de Palmas, atualmente um estilo comercial tem dominado o mercado da música. A cena musical no Tocantins tem se modificado bastante, pois, né, a gente saiu daquela música regional, né, do Genésio Tocantins, do Jurail de Zé Cruz, do Dorivan, daquela música que carrega ali daquela música que carrega elementos tocantinenses como fauna, flora e o povo, para uma música um pouco mais comercial. Temos aqui bons representantes do pop, bons representantes do rap também, que têm tentado fazer uma carreira na música independente de gravadoras, né? Então, essas características têm mudado bastante, saído dessa música regional e entrado numa música bem mais comercial. A música como forma de arte é cheia de desafios, especialmente para os artistas que estão em busca de espaço e conhecimento. Ser artista em uma cidade jovem como Palmas traz muitas oportunidades, mas também alguns desafios únicos. Malu fala um pouco sobre os desafios enfrentados. Acredito que uma das principais dificuldades, né, um dos principais desafios que a gente enfrenta como artista aqui em Palmas seja a dificuldade de acesso a patrocínios e a recursos financeiros também. Então, isso acaba limitando a promoção dos artistas locais. Por mais que a gente tenha também muitos festivais e eventos culturais acontecendo para o público tocantinense em outras cidades do Tocantins, em Palmas isso não é tão presente ainda. E isso acaba fazendo com que seja mais difícil sustentar uma cena musical robusta, né? É importante ressaltar que o Tocantins é um estado em processo de crescimento no cenário musical nacional e tem se destacado cada vez mais por sua diversidade e riqueza cultural. Danilo destaca que existem desafios para que essa visibilidade se amplifique de forma consistente. O Tocantins tem começado a se tornar conhecido, né? Temos uma história de estado enquanto Tocantins de pouco mais de 30 anos, né? Então, enquanto Tocantins, ainda são poucos nomes, né? Mas tem nomes bem importantes. Posso pegar do sertanejo, Henrique e Juliano, Maiara Maraíza, a dupla, o duo, né? Ana Vitória também, e a Lauana Prado, que eu já citei aqui. São nomes que saíram daqui do estado e conquistaram o Brasil. Mas ainda falta muito para que outros nomes também conquistem aí, não só o Brasil, mas começar conquistando aqui no estado. Então, a gente precisa criar de alguma forma, maneiras de estar se valorizando a cultura local, para que dessa forma a cultura local sendo bem valorizada, ela consiga sair daqui do estado. Segundo Malu, o cenário musical do Tocantins ainda precisa de um olhar mais abrangente, com os diferentes estilos musicais regionais. O público em Palmas é bem diverso. Acho que a cidade tem demonstrado uma receptividade maior, né, a coisas novas nos últimos anos, mas o público ainda tem essa inclinação por estilos mais tradicionais, mais consolidados, né, como sertanejo. Enfim, acho que um dos nossos desafios também é ampliar essa abertura
promovendo uma diversidade maior, uma experimentação maior no nosso cenário musical local. A música no Tocantins é um reflexo da alma de seu povo, cheia de diversidade, força e autenticidade. Apesar dos desafios, os artistas locais continuam criando, inovando e levando adiante a identidade cultural do estado. Verdade, Ellen. É inspirador ver como a música tocantinense está ganhando espaço, mostrando que com talento e dedicação é possível sonhar alto. Que possamos continuar apoiando e valorizando esses talentos, pois são eles que dão voz ao ritmo e à cultura do nosso Tocantins. E por falar em cultura tocantinense, Samuel, não podemos deixar de falar sobre o capim dourado, conhecido por seu brilho que lembra o ouro. É muito mais do que uma matéria-prima para o artesanato. Com certeza, ela é uma verdadeira riqueza cultural do Tocantins. Originária do Jalapão, essa planta única se transformou em um símbolo de identidade regional, reunindo tradição, sustentabilidade e geração de renda para comunidades locais. A artesã Elisane Ramalho, que trabalha com capim dourado, compartilha como esse saber tradicional é transmitido de geração em geração em sua família. Hoje, na nossa família, são 4 gerações. Bisavó, avó, que sou eu, filhos e os meus netos. Minhas netas, na verdade. Meu netinho já mexe alguma coisa, mas é assim, pouca coisa. A minha neta de 13 anos, ela já faz praticamente tudo que eu faço. A minha neta de 6 anos, ela já faz algumas coisinhas assim que eu levo para vender dela, uma pulseirinha, uma coisa assim. A minha neta de 9 anos já está fazendo alguma coisa, inclusive esse final de semana ela está muito interessada em fazer, porque quer ganhar o dinheirinho dela também. Eles começam assim, querendo ganhar um dinheirinho, fazendo um dinheirinho na escola e tal, e vão embora. Mas só que para eles é natural, né? Porque já cresceram vendo isso, como que fala? Estão nesse mundo desde que nasceu, né? Todos eles. Todos os meus netos, quando nasceram, já nasceram no meio do capim dourado. Então é uma coisa natural para eles. Artesanar é natural. E além de falar sobre a preservação da tradição, a artesã relata os desafios enfrentados na produção artesanal das peças. Os maiores desafios na produção das peças é obter o capim dourado mesmo. O capim dourado não tem para todos nós artesãos. Infelizmente, essa é a nossa realidade. O capim dourado que tem não dá para todos os artesãos trabalharem. Então, todo ano é uma corrida, é uma luta para ver quem vai conseguir comprar o capim dourado. Quem tem mais dinheiro consegue comprar, quem não tem, não consegue. E também os metais vêm de fora do Tocantins. Ah, mas por que aqui não tem metal? Tem, mas são caros. São caros, então compensa mais comprar fora. Eu acho que 95% das pessoas compram fora de Palmas. A gente compra dentro de Palmas, assim, só uma coisa ou outra que ficou por último, que a gente corre ali e compra. E olha que legal, Samuel. Inspirada pelo impacto do capim dourado em sua vida, Elisande compôs uma música que traduz o significado cultural e emocional dessa riqueza natural para ela. Então nada mais justo que encerrar o primeiro bloco ao som de uma música tão representativa para a nossa cultura. Não saia daí que o nosso papo sobre a cultura tocantinense continua no próximo bloco. Repórter Calango. Todo passo a passo da peça em profundidade. Nossas biojoias em capim dourado são mais do que acessórios, são expressões de diversas personalidades. Bisavó, avó, filhos e netos criando conexão autoral, emoção e criatividade. Falo de uma família com nome Ramalho, que com lindo capim dourado faz seu incrível trabalho. A peça que parece surgir do nada, já escolheu nas mãos de quem será seu criador nesse atalho. Logo mais, cada cliente por sua vez será escolhido por essa mesma peça. Como corpo, olha um agasalho, se é natural, no nosso estilo Ramalho. Antes de sermos artesãos, aprendemos práticas sustentáveis e valorizamos o meio ambiente. Antes de sermos artesãos, somos deístas resilientes. Antes de artesanar uma peça, ela já tem que aparecer, contar no arquivo mental do designer paciente. Falo de uma família com nome Ramalho, que com lindo capim dourado faz seu incrível trabalho. A peça que parece surgir do nada, já escolheu nas mãos de quem será seu criador nesse atalho. Logo mais, cada cliente por sua vez será escolhido por essa mesma peça. Como corpo, olha um agasalho, se é natural, no nosso estilo Ramalho. 4 gerações de designers artesãos que criam biojoias que encantam e impressionam, garantindo qualidade e autenticidade que apaixonam. Dentro dessa família 7 já nasceram em berço artesão e abonam. É um piscar de olhos
barulho e concentração, ao mesmo tempo se adicionam. Crianças nascem, crescem, excelência ambiente e se vocacionam. Falo de uma família com nome Ramalho, que com lindo capim dourado faz seu incrível trabalho. A peça que parece surgir do nada, já escolheu nas mãos de quem será seu criador esse atalho. Logo mais, cada cliente por sua vez será escolhido por essa mesma peça, como um corpo e sonho, um agasalho. Na porta, mas não dá. Você não quer me escutar, não quer me escutar, não quer me escutar, não. Sonhei com o seu cheiro que me abraça devagar, me faz sentir o gosto de uma vida peculiar. Mas eu não posso esperar, não posso esperar. Me abraça, me lembrar de um tempo que era simples, falar de sentimento ao seu lado, seu cuidado me acalma e me dá mais sorte. Revira do centro ao norte em segundos tão profundos. Seu jeito é peculiar. Não tem medo de chegar. Me diz que veio pra ficar. Eu não posso esperar, não posso esperar. Me abraça, me lembrar de um tempo que era simples, falar de sentimento ao seu lado, seu cuidado me acalma e me dá mais sorte. Revira de centro ao norte em segundos tão profundos. Seu jeito é peculiar. Não tem medo de chegar. Me diz que veio pra ficar. Eu não posso esperar, não posso esperar. Me abraça, 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 me abraça. Eu não posso esperar. UFT-FM, Repórter Calango. O Repórter Calango está de volta e o papo sobre cultura continua. A jornalista, produtora e apresentadora do programa Mosaicos do Tocantins, Maria Soares, conta mais sobre sua visão e experiência no ramo cultural. Maria, para começar o nosso bate-papo, ao longo de sua carreira, você tem trabalhado intensamente com projetos que destacam as culturas indígenas e tradicionais do Estado. O que mais te inspira a contar essas histórias? E como você acredita que o audiovisual pode contribuir para a preservação e valorização dessas culturas? Oi, Ellen. Oi, Samuel. Então, o que me inspira, na verdade, é conhecer. Eu sou uma pessoa que gosto muito de aprender, de ouvir e aprender com as pessoas. Então, desde que eu cheguei no Tocantins, que eu tive a primeira experiência, né, com os povos originários, eram ainda 7 povos, né, Carajá,
que é o povo Inã, que divide em Xambioá e Javaé, os Apinagé, os Aquenxerente, esses grandes grupos, né, que a gente já está acostumado a conhecer através de manifestações culturais deles, das celebrações que são geralmente documentadas. Então, vindo de outro estado, que é o estado irmão Goiás, eu me encantei com esses povos e foi a partir daí. Então, a inspiração. Então, o que acontece quando a gente registra, e o que eu acredito, de que forma que o audiovisual pode contribuir, porque a gente está documentando. Geralmente, quando eu faço algum material no audiovisual, eu sempre imagino daqui, eu não penso no hoje, eu penso geralmente no depois, no amanhã, daqui 20, 30, 40, 50, 100 anos. É algo que fica marcado, né? Exatamente, fica registrado, Isso. porque a cultura deles não é da forma da nossa, né? Sim. Então, o meu objetivo é contribuir para que essas histórias sejam mostradas, para que essas histórias, através do audiovisual, sejam valorizadas. Maria, e como você visualiza a evolução do cenário cultural no estado do Tocantins desde o início da sua carreira? Então, Samuel, quando eu cheguei aqui, eu tinha mais ou menos a idade de vocês, então faz mais de 20 anos que eu estou aqui. Então, a cultura tocantinense, ela é uma cultura secular, né? Mas ela, enquanto estado, ela estava começando realmente. Então, sempre teve essa efervescência cultural, né? Com músicas autorais, com manifestações tradicionais, como tem aí a cultura, a música, Genésio Tocantins, Dorivan, Braguinha Barroso, esse povo é música autoral. E as manifestações culturais, que tem a festa do os festejos do Divino Espírito Santo, toda essa parte de manifestação tradicional. Isso já existia, mas não tinha divulgação. No início, eu recebi uma missão do meu editor-chefe de mostrar a história do Tocantins e a cultura. E a partir daí, eu passei a conhecer o Tocantins, viajei praticamente ao Tocantins inteiro, registrando toda essa efervescência cultural. Teve um boom, né, com criação de Secretaria da Cultura, porque antes não tinha, era uma diretoria de cultura. Antes era Secretaria de Educação e Cultura, depois criou-se uma diretoria, e ela não tinha recursos, porque era uma entidade, vamos dizer assim, era um setor da secretaria, melhor dizendo, da Secretaria de Educação. Então ela não tinha recursos. Aí depois, no governo do Siqueira Campos, em uma das gestões dele, ele criou a Secretaria da Cultura, e começou a criar políticas públicas, né, direcionadas, porque não tinha, a partir daí começou a divulgar, tinha festivais, né, festivais de música, teve também o Salão do Livro, que divulgou bastante, né, foi uma oportunidade de divulgar não só a literatura, mas todos os aspectos da cultura do Tocantins, tá? Isso foi. Aí, com o passar do tempo, houve um retrocesso, houve uma quebra. Acabou-se com a Secretaria de Cultura. Isso, na minha visão, isso foi um absurdo. Isso foi um crime com a cultura do Tocantins. Ficou sem Secretaria de Cultura, ficou sem recurso e passou um tempo essa coisa horrorosa, que os artistas não tinham como sobreviver. Teve artista que chegou a morrer de fome, passando necessidade, à míngua. Então, isso é um crime, porque a cultura, como qualquer outro segmento da economia, ela gera emprego, ela gera renda e ela tem que ser respeitada. Então ficou essa inércia. E daí agora, mais recente, o governo atual cria a Secretaria de Cultura e aí a gente está com uma esperança muito grande de que não seja uma política do atual governo, mas seja uma política de governo e que mantenha-se e que crie verdadeiramente políticas públicas direcionadas à cultura. Porque se não tiver, não adianta. A cultura tem o entretenimento, que é importante, os shows são importantes, mas tem que ter políticas públicas que passem governos, mas que as políticas públicas permaneçam, porque senão não adianta. Então, a minha visão é que houve altos e baixos, e agora a gente está com uma esperança de que realmente, a partir de agora, a cultura consiga realmente viver bem, os agentes de cultura consigam viver, não sobreviver, mas viver dignamente da sua arte. Muito bom. E Maria, a gente quer saber, o que levou você a escolher o audiovisual como sua forma de expressão e de trabalho? Eu acho que isso está no sangue. Está no sangue, porque eu sempre gostei. Eu, criança, eu já pedia câmera fotográfica para o meu pai. Eu fazia teatro dentro do meu quarto e pedia meu irmão para fotografar.
Então, eu sempre gostei, né? Vem desde a minha infância. E quando eu sou formada, uma das minhas graduações é Rádio e TV, na Universidade Federal de Goiás. E o rádio e TV lá era como se fosse o cinema da universidade. Então, a gente tinha uma rádio, como vocês têm aqui. Era jornalismo e rádio e TV, mas a turma do rádio tinha mais essa pegada de audiovisual, porque era rádio e TV. Então, meu pai me deu uma mini produtora, isso nos anos 90. Me deu uma câmera fotográfica, um computador, no início dos anos 90, e uma câmera VHS, que vocês não devem nem conhecer esse formato. Não Pois é, uma câmera VHS. E aí, a gente montou um grupo na Universidade Federal de Goiás com um aluno, Natan, que era um aluno mais experiente, que já estava na universidade já há vários anos, e ele entendia muito de cinema. E aí a universidade entrou em greve e ele sugeriu que a gente formasse um grupo para ler sobre e assistir sobre o cinema francês. Aí eu falei assim, olha, eu tenho uma câmera. Se vocês quiserem fazer alguma coisa, ele falou, como assim? Você tem uma câmera de quê? Eu falei, de vídeo. Tem um computador, que a gente já usava ele, a gente tinha uma ilha de edição na universidade, então a gente mexia lá também. Aí ele falou assim, eu não acredito. A gente montou um grupo na Universidade Federal de Goiás, foram 72 dias de greve e nós não paramos um dia produzindo, assistindo a filmes franceses, lendo sobre filmes franceses, e documentando toda a greve da universidade. E aí me fortaleceu nessa questão. Só que eu sempre gostei de cinema. Embora eu depois fui trabalhando no telejornalismo, mas minha cabeça e minha visão, quando eu fazia matérias impressas, na minha cabeça eu estava vendo audiovisual. Então, acho que está no sangue. No sangue já. Maria, e como você percebe o envolvimento das comunidades indígenas e quilombolas na produção cultural do Estado? Olha, o meu tema do meu mestrado em cinema é cinema indígena. O povo indígena, os povos indígenas sempre foram vistos no cinema brasileiro ou como romântico, que vem da literatura, lá com José de Alencar, que tem aqueles livros sobre os indígenas, ou romântico, canibal ou preguiçosos. Se você for pegar na cinematografia brasileira, você vai ver isso. E no meu mestrado, qual foi a minha proposta, um desafio que eu levei para Portugal? Que o indígena fosse o autor do seu próprio filme, que ele seja o cineasta, que ele conte a sua história. E eu peguei um filme, um documentário inacabado do Edivaldo Serec Moronté Xerente, que fez jornalismo aqui na UFT, do Dacimpeu Festá Xerente. Achei muito interessante e ele me autorizou a levar para Portugal para eu defender que ali era cinema indígena. Foi uma luta muito grande os professores entenderem isso, mas aceitaram. E então, aí eu passei a trabalhar essa metodologia de que o indígena seja o próprio cineasta, que ele faça o seu próprio filme. Então, para sair dessa condição de passivo no cinema e passar a ser protagonista da sua história, porque lá no meu trabalho, e agora eu estou fazendo doutorado na mesma vertente, cinema indígena na USP, o olhar indígena é completamente diferente do olhar do cineasta não indígena. Então, hoje existem em vários lugares do Brasil, aqui no Tocantins já tem, recentemente nós fizemos uma oficina com indígenas xerentes para oficina de audiovisual para eles filmarem com o celular. E eles fizeram essa oficina e já estão documentando, mostrando a sua história, mostrando o seu dia a dia com o celular. Então, a gente espera que o indígena seja o protagonista da sua história usando o audiovisual. E Maria, você sente que há abertura e interesse por parte do público tocantinense para a produção cultural? Ellen, já fui em tantos shows de cantores locais que não tinha ninguém. Realmente. Não tem plateia. E agora teve um recente evento que continua. Mas por quê? Porque tem que fazer todo um trabalho, não é fácil. Nada na vida é fácil. Então tem que ter, por isso que eu estava falando aí no início da questão das políticas públicas, né, direcionadas, porque é todo um trabalho.
Não é só chamar o Dorivan, chamar o Braguinha, que é um músico fantástico, mas as pessoas não conhecem. Então, entre o Braguinha estar no palco e ter uma vertente atual, eu não vou falar o nome aqui porque eu não quero ser, né? Porque tem espaço para todo mundo, isso é justo. Que lota o de hoje, mas não lota o que está na mídia, mas não lota o show do Braguinha. Por quê? Porque você precisa trabalhar, tem todo um contexto, é você trabalhar a plateia, é você levar o músico para as escolas, é a escola vir, é fazer trabalho, é colocar dentro, é minha visão, é colocar dentro da escola, é colocar dentro das universidades. Eu não sei se vocês iriam para um show hoje do Braguinha Barroso, né? Mas não sei, porque não é porque não tem interesse. Por que não tem interesse? Então, tem que se trabalhar de uma forma geral, de uma forma holística. Por que não vai? O que está faltando? Porque isso, não tem... Isso, Maria, vem muito também da divulgação, né? Porque não tem muito. Não Porque tem você falou a divulgação. questão da Semana do Livro, não tem há muito tempo a Semana do Livro aqui, né? Então, assim, foi coisas que foram tiradas e que eles não colocaram de volta, não fizeram outras leis ou tentaram abranger mais a questão da cultura mesmo. Pois é, e aí tem também, por exemplo, tem o show do local, que antes se chamava até de Minhoca, porque, né, os Minhocas, e do Nacional. Aí o Minhoca abre o Nacional, né, aí no show, na apresentação do local não tem ninguém, aí quando o Nacional vem, aí lota. Então, tem todo um contexto, mas não percebe-se um interesse. Não percebe-se o interesse do público sobre a cultura local. Tem coisas que, por exemplo, o jalapão. Jalapão o povo gosta, é turismo, né? Que faz parte da cultura do estado. Agora, música. Quem é que vai? Tem uma apresentação de teatro. Quem é que vai? Né? Os espaços, que são poucos, são vazios. E eu acho, e eu penso que vocês, como universidade, como estudantes de comunicação, então dentro da universidade, vocês têm um papel muito grande nesse sentido. E tem que ir também, viu? Não é só ficar no estúdio fazendo o programa, tem que ir para conhecer. Já seria outra deixa, que eu já ia te perguntar. Como você acredita que os jovens artistas no Tocantins têm transformado e continuado as tradições culturais do estado? Os jovens artistas, né? O que eles têm feito para... Você acredita que está tendo um movimento sobre isso? Olha, vocês devem saber melhor do que eu, né? Assim, conhecer por exemplo, no Tendências, que tem muitos shows, né? Eu penso assim... Porque a cultura, a gente não tem que pensar... A cultura, ela não é estática. Ela não para no tempo. Ela é dinâmica. Ela vai mudando. Ela mantém sua essência, mas ela tem que mudar porque todo mundo muda. Então, claro que o jovem artista, ele de alguma forma, ele traz a tradição porque ele tem uma influência lá de trás do bam-bam-bam da música. Mas ele vai colocar a linguagem atual. E eu acho isso muito bacana. Vocês podem não gostar de... Por exemplo, um músico, um jovem, pode não gostar de Chico Buarque, mas ele escuta Chico Buarque e tem alguma coisa. Pode não cantar Chico Buarque, mas ele tem ele como referência, que é um compositor brasileiro. Então, eu acho que isso tem que ser assim mesmo. É o atual, só que você tem que ter raiz. Porque se a gente faz uma casa e a gente não faz o alicerce, ela não segura. E assim também é qualquer um de nós. O jovem, você pode falar de qualquer... atuar em qualquer área, mas você precisa ter ancestralidade, você precisa ter uma influência, porque senão você não se mantém. Você não se mantém com referência, né? Com sustentabilidade, no sentido de que você tem argumento para falar, senão fica aquela coisa de parece, mas não é. Isso não é bacana. E vocês têm um papel muito importante na vida da humanidade, porque é vocês que vão cuidar. E eu espero que vocês cuidem melhor do que a gente, porque a gente fez muita bagaceira com o mundo, né? Então, vocês é que vão tocar. Então, vai estar na mão de vocês. Então, eu acho que é um papel muito importante do jovem. Maria, o nosso programa está chegando ao fim, mas queremos agradecer a sua presença. E muito obrigada por nos lembrar, né, da importância da valorização da cultura. Isso é muito importante. Eu acredito que vai fazer muita diferença. Quem ouvir essa entrevista vai entender a importância e... Ou não.
Eu acredito que sim. Esperamos que sim. Esperamos que sim. Que sim. O Repórter Calango fica por aqui. Produção, locução e montagem Samuel Soares e Ellen Reis. Trabalhos técnicos Jorge Cardoso e Fenelon Milhão. Apoio técnico: Caio Capella, Camila Fidel, Beatriz Alves, Eduarda Porto e Júlia Lopes. Orientação: Professor Jairo Faria. Você pode escutar essas e outras edições do programa no nosso canal do YouTube, Rádio Jornalismo UFT. Envie suas sugestões de pautas para o e-mail radiojornalismo@uft.edu.br. E segue a gente no Instagram, @Repórter Calango. Obrigado pela sua companhia. Até mais! UFT-FM, Repórter Calango. Repórter Calango, programa experimental produzido pelos estudantes de jornalismo da Universidade Federal do Tocantins.